Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Antes de entrar no assunto do vídeo, gostaria de informar vocês que o nosso canal ele cresce todos os dias. Ganhamos um inscrito aqui, ganhamos um inscrito lá. Por quê? Porque nós somos insistentes e a gente pede o compartilhamento, like, a inscrição com ativação dos sininhos. E graças a Deus vocês têm atendido os nossos pedidos e têm feito aí essas manobras para nos ajudar aí nessa jornada no YouTube. Bom, tem pessoas que me conhecem há muito tempo já no YouTube, através de sites. Aí essas pessoas vê que ora eu venho, ora eu vou, ora estou num canal, ora estou no outro. E assim a gente vai seguindo. Quando eu canso, eu paro, quando eu descanso, eu volto. E assim está acontecendo agora com o nosso canal Pode Mais. E eu estive conversando com um amigo meu, já de longa data aí, justamente sobre essas polêmicas do meio evangélico e coisa e tal. E é claro que todos os assuntos surge Samuel Mariano no meio aí, justamente porque o homem parece que é blindado, mas não por Deus, mas ele tem uma blindagem aí que nada acontece com ele. Não sei como vocês sabem, a última caguetagem dele foi algo absurdo. A mulher que era casada meteu a cara a tapa, veio a público, expôs áudios, expôs prints. O marido dela também veio a público depois que se acertaram, fizeram aí tudo aquilo que Samuel tinha feito com ela, expuseram tudo e nada aconteceu. Entrou Samuel Ferreira, em vez de dar ali um picote nele, foi lá, tornou ele ainda maior, porque o campo do Nordeste da Adibras ficou tudo a encargo dele. E justamente no meio desse assunto, com esse amigo meu, eu até comentei alguns casos desde 2018 e antes de 2018. Eu falei, mano, do jeito que você está falando, até parece que você não gosta de Samuel Mariano. Eu falei, eu não gosto não. Não gosto de Samuel Mariano como pastor, não gosto dele como cantor, não gosto dele como pregador, enfim, não gosto dele como influente. Mas é claro, como ser humano, eu não posso desprezá-lo e nem colocar abaixo de qualquer ser humano, ou talvez abaixo de uma formiga, porque ele é ser humano. Mesmo ele sendo presidente da Adibras, aí consagrado por Samuel Ferreira, e por Keila Ferreira, e por tudo quanto é reira, eu não posso colocar ele abaixo de uma formiga, embora ele seja grande. Mas como ser humano eu não posso fazer isso. Agora, esses questionamentos do que foi feito com Samuel Mariano, tudo isso ficou claro. Cada vez que ele apronta, ele cresce mais. Vocês perceberam? Da primeira vez que ele aprontou lá em 2018, ele não era nada. Ele foi jogado ao limbo. E aí Samuel Ferreira foi lá, catou ele e deu para ele tudo, porque ele estava na Assembleia de Deus lá do Pernambuco, da igreja do pastor Ailton José Alves. De lá ele foi escorraçado, ficou sem ele nem beira. Samuel Ferreira pegou ele então e deu um up nele e tornou ele presidente. E tudo foi feito assim, tudo pequenininho assim, ó, passo a passo dentro da risca. Porque Samuel, ele era presbítero. Aí logo Samuel Ferreira foi lá e tornou ele pastor. Aí depois foi lá missionário, não sei o que. Lembra disso? E depois logo a presidência. Foi isso que aconteceu com ele. Mas agora o mais interessante é que nesse meio evangélico sempre tem alguém inteligente para questionar. E tem um pastor aí chamado Carlos Eduardo, que ele está justamente questionando essa questão de Samuel Mariano. Mas o ponto em si não é Samuel Mariano. A blindagem que Samuel Ferreira deu para Samuel Mariano, não. O questionamento agora é o que foi feito com Mona Lisa Feitosa, com a mulher que expôs ele, que trouxe à tona tudo aquilo que ele estava aprontando. Basicamente, ela foi desprezada, porque ela sumiu, desapareceu. Então, esse é o questionamento do pastor Carlos Eduardo, justamente questionando que quando a pessoa é grande dentro da igreja, eles acabam manipulando toda a situação. Se ele é um tipo de pastor aqui, ele aprontou aqui, muda ele para outra. Ele aprontou lá, vai mudando, vai remanejando toda a situação e mantém o cargo ainda na mesma parafernália que ele estava. Agora, o objeto da traição, que seria a mulher no caso, ele é totalmente desprezada, chutada ao limbo. E é isso justamente que o pastor Carlos Eduardo está questionando, e eu gostaria que você prestasse muita atenção na cabeça dele, de como ele enxerga as coisas, fora desse eixo aí que todo mundo acaba aí fazendo as coisas, manipulando a situação, digamos assim, para elevar o cara em vez de disciplinar e fazer tudo que se deve ser feito dentro de uma certa situação.
Mas esse todo mundo já conhece, sabe que ele é Samuel Mariano, e daí para lá parece que a coisa, ela simplesmente fica da forma como está e nunca muda. E sabe o que eu acho engraçado? Que teve um caso no Brasil há pouco tempo aí de um cantor famoso aí, que é pastor, lá na Paraíba, que vazou o áudio tal, vazou tudo dele, pá, da irmã falando, ele falando pra irmã, eu gosto que me dê tapa, tal, vazou. Aí o presidente dele comprou a briga, colocou ele debaixo do braço, guardou ele. Mas as mulheres que são partes desses casos, elas são tratadas como foi tratada Tamar, a irmã de Davi. A filha de Davi. Cara, se você ler essa história, eu escrevi sobre isso já. Absalão usou o caso de Tamar. Pega isso aqui, cara, que interessante. Como diz o povo, pega esse código. Absalão tratou o caso de Tamar como um caso político. Falou, pera, não chora, fica aqui em casa e não conta pra ninguém. Davi não resolveu o caso. Mas a Bíblia diz que Davi chorou quando Aminon morreu. Mas você não viu Davi chorar por Tamar. Você vê pastores lamentando por um outro que caiu. Mas eles nunca procuram saber da irmã, da mulher que o cara caiu. Onde está a irmã que soltou os áudios falando do Samuel Mariano? A igreja cuidou dela? Pelo que se ela foi expulsa da igreja que congregava na Paraíba. E onde está o Samuel Mariano? Por que a igreja não cuidou dela? Ela não presta? A Jezabel derrubou um ungido. Por que a igreja não cuidou dela? Por que a igreja não cuida das mulheres? Por que elas são sempre os satanás? E nós sempre os homens de Deus? Não deveríamos nós não cairmos por sermos homens de Deus, aspas, né? Porque nós não somos incaíveis. E eles deveriam cuidar delas? Não. Por que acontece isso? Por que as Tamares são tratadas assim? Onde estão as mulheres que caíram juntamente com pregadores, cantores? Onde estão essas mulheres? A igreja tratou dessas mulheres? Procurou conversar com o esposo, se fossem casadas, para o esposo perdoar e, se der, manter o casamento? Deu um auxílio psicológico para essa mulher? Ajudou essas mulheres? Por que as mulheres não são ajudadas? Porque há um machismo escancarado nas igrejas. E quando um homem cai com a mulher, um famoso, a irmã é sempre a maldita da história. A mulher é sempre o lixo da história. É por causa dela que ele caiu. E nunca é por causa do homem. Você viu Natan repreendendo Batseba? Não. Mas você vai ver Natan repreendendo Davi. Porque a maioria dessas coisas que acontecem são com ovelhas vulneráveis, mulheres vulneráveis. E a igreja passa um pano para eles. A igreja passa pano para pastor que adultera. E trata as irmãs como ele derrubou o nosso pastor, nosso líder, nosso homem de Deus, mas ele vai ficar firme aqui com a gente. É isso aí, galera. Trouxemos para vocês aí um questionamento de um pastor, de uma pessoa que sabe o que está falando, até porque não é nenhum mané aí que simplesmente assistiu a situação e concordou com ela, mas é claro que tudo depende de quem está por trás, de quem está comandando aí essa marionete. Beleza, só reforçando, se você não deixou seu like lá no começo, deixa agora. Se não se inscreveu, inscreva-se agora. E é claro, ative o sininho aí para você receber todo o conteúdo que nós publicamos aqui para vocês todos os dias. Beleza? Fui.